Olá, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando como fazer para extrair os dados de qualquer API, na verdade. Aqui eu vou estar escolhendo uma API chamada Weather API, que é uma API gratuita, que traz dados do tempo e clima de praticamente qualquer cidade do mundo. E é uma API relativamente bem fácil de utilizar. Como extrair o dado dessa API usando o Apache Airflow. Nesse exemplo aqui eu vou estar fazendo de forma manual, mas é possível fazer uma orquestração para extração diária, semanal, a cada uma hora, enfim. Dá para fazer esse processo aqui de acordo com a necessidade, mas aqui eu vou estar eu vou estar mostrando como fazer de forma manual. Então eu vou estar ativando as DAGs do Airflow manualmente. E basicamente o Airflow ele vai extrair esses dados da Weather API. A gente vai fazer uma transformação bem simples, só para seguir a ideia de um ETL mesmo. Então, é uma transformação ali só para a gente poder utilizar um pouquinho mais ali as DAGs do Airflow, montar um processinho. Depois que a gente faz essa transformação dos dados da API, a gente vai armazenar esses dados localmente, os dados transformados. Só que esses dados eles vão estar sendo armazenados aqui, só para facilitar o exemplo, como não é o foco, eles vão estar sendo armazenados dentro do container do Docker. Então, tudo isso aqui, todo esse ambiente vai estar rodando numa solução Docker, uma estrutura Docker bem padrão mesmo para rodar Airflow. Então esse arquivo ele é salvo manualmente dentro do container. Depois eu vou mostrar como que a gente faz para acessar e visualizar esse arquivo. Ele não vai ficar visível dentro dos seus diretórios, mas é bem tranquilo de visualizar ele. Lembrando também que essa etapa aqui, ela não é necessária, é uma etapa opcional. Você poderia substituir essa etapa aqui, por exemplo, por um Postgres ou por qualquer banco de dados aqui transacional, mas eu vou estar salvando aqui porque o nosso foco é levar esse dado transformado lá para o S3. Então, a parte do S3 é até mais simples. Transformou o dado, a gente vai estar fazendo o upload dele lá num bucket. E aí eu vou mostrar logo a seguir. Então, o primeiro passo é o seguinte: esse é o caminho que a gente vai fazer, é bem tranquilo. O primeiro passo é a gente ver como fazer o cadastro aqui dentro da Weather API para poder ter acesso à chave de API para a gente poder utilizar no nosso código. Bom, então essa aqui é o dashboard da Weather API. Como vocês podem ver, eu estou revelando a minha chave de API aqui da minha conta, mas não tem problema para essa aula, porque eu estou usando uma conta de teste aqui que eu criei, é uma conta gratuita que não tem nada. E além disso, se vocês olharem aqui, se vocês observarem aqui, caso a minha chave seja comprometida, né, seja revelada, eu posso simplesmente regenerar a minha chave de API e aí esse código aqui ele vai se tornar irrelevante. Então é só por conta disso que não tem nenhum problema eu estar mostrando aqui a minha chave nesse vídeo. Então, basicamente, o que você vai precisar fazer é criar uma conta aqui nesse site. Assim que você criar a conta, você vai vir aqui dentro do dashboard, na aba de API, e você basta copiar esse código aqui. Agora, em seguida, eu vou mostrar para vocês o código da DAG que a gente vai estar utilizando e também do Docker Compose para construir o pipeline aqui de extração dos dados dessa API, como que funciona, como é que é a característica desses dados e como que a gente vai transformar, né, esse dado original e depois como que a gente vai fazer a carga desse dado, tanto internamente quanto para um bucket da AWS S3. Mas antes disso, vai ter uma etapa intermediária que eu vou mostrar aqui a extração dos dados dessa API só para vocês verem o comportamento. Então aqui já vai essa etapa já vai mostrar basicamente o caminho da primeira parte do código.
Então, como vocês podem ver aqui, essa aqui é uma parte do código, vou até limpar aqui a saída dele para a gente ver novamente. Eu vou executar novamente aqui. Então, o que eu estou fazendo? Para a gente poder extrair os dados da API, eu simplesmente vou usar essa biblioteca aqui, que é a Requests. A Requests é uma das principais bibliotecas para poder trabalhar com API, né? Então, quando a gente vem aqui no nosso dashboard, no site do Weather API, a gente pode vir aqui no API Explorer. E aqui no API Explorer, ele mostra como que é o comportamento dos dados da API, para a gente entender ali como que a gente vai fazer a extração. Então eu vou pegar aqui a minha chave de API, vou colocar ela aqui. Aqui a gente não precisa mexer, e aí eu vou escolher a cidade de São Paulo, porque eu quero retornar os dados de clima aqui de São Paulo. E vou escolher aqui no valor de dados de qualidade do ar, eu vou dar como sim, e vou clicar aqui para Show Response. Aqui ele já mostra uma das coisas que a gente vai precisar, que é a URL de chamada completa da API, e com essa URL a gente vai retornar exatamente esses dados aqui. Então esses cabeçalhos, e esse aqui é o corpo da resposta. Então isso aqui já vai ser essencialmente o que a gente vai extrair da API. Então a gente tem vários dados aqui, além dos dados técnicos do header, a gente tem os dados aqui, por exemplo, da cidade que eu escolhi, São Paulo, a gente tem o nome, região, o país, latitude, longitude, local time epoch, local time. Então olha só, ele já retorna aqui o date time, aqui o timestamp, de quando foi feita a chamada da API e vários outros dados aqui. Então, esse é o comportamento dos dados da API. E aí é claro que dependendo da API que você vai utilizar ou vai fazer a extração, você precisa entender, estudar ali na API qual que é o comportamento, qual que é a estrutura dela, para você poder trabalhar com ela. Então vamos lá, o que eu estou fazendo aqui nesse código? Esse código aqui, então só relembrando, ele é só um teste para a gente entender o comportamento da API, tá? Ele não é o código da tag finalizada. Então eu estou importando requests, e aqui eu só estou construindo essencialmente a URL. Está com bastante comentário aqui para você que está vendo conseguir entender o que é cada linha, né, entender o que cada variável aqui, o que cada função vai fazer. Mas essencialmente eu estou criando uma função com o nome aqui DUB, extrair dados, DUB de Data Universe Blog, que é o prefixo que eu dou para as minhas variáveis. E aqui o que ela pode parecer complexa, mas a única coisa que está acontecendo é o seguinte, eu só estou destrinchando, isso aqui é mais uma boa prática para construção de URL para a gente fazer o request. Eu estou quebrando a URL final, que é essa URL aqui, certo? Então eu estou pegando essa URL aqui completa e só estou quebrando ela em etapas, para quando você for construir um código para enviar para produção, ela ficar com uma melhor boa prática e ficar mais fácil de você fazer alterações nela. Então eu estou quebrando ela em 3 partes, que é a URL base, que não muda, a chave de API e a cidade, que é a variável. Então a API vai mudar de acordo com a tua API, né? Você vai lá no teu dashboard, pega a tua chave ali e coloca ela aqui. E a cidade também, você pode, ao invés de você ficar vindo aqui no API Explorer e copiando essa URL toda hora, você pode simplesmente vir aqui mesmo e alterar a cidade, tá? E aí depois eu crio uma variável chamada URL, que vai criar uma fstring, que vai só juntar essas 3 partes aqui para construir essa URL aqui, tá? É mais uma boa prática. Você poderia simplesmente fazer ela direto, tá? E aí depois eu vou dar um response, que vai pegar o get do requests, vai chamar a URL que eu construí aqui em cima e transformar ela num JSON. E depois eu vou retornar ela. E aí aqui eu executo a função. Então, vamos ver como é que ela fica. Olha só que legal. Então ele basicamente já chamou a API, então olha só que bacana. Ele já chamou a API aqui, já montou a URL e já retornou o resultado da API aqui para mim. Olha que legal. E aí aqui, na verdade eu só estou destrinchando aqui a parte de construção da URL para você ver, né, para você ver o resultado dessa fstring aqui. Então na verdade o que eu estou fazendo ali em cima nada mais é do que construir essa URL aqui. É só isso. Então todo esse trecho de código aqui é só para fazer o URL para a gente retornar para
ficar um código mais bonito ali, mais produtivo. E aqui eu estou dando um exemplo de como que vai ficar a transformação que a gente vai fazer. Então eu estou importando o datetime aqui, para quê? Para a gente puxar o datetime.now, e aqui como a função dub extrai dados está lá em cima, eu só estou chamando ela novamente aqui para poder trazer o contexto nesse bloco de código. E aí aqui eu estou criando um dicionário de dados. Então essa variável aqui é um dicionário que vai essencialmente trazer quais dados de todos esses aqui, que eu não vou usar todos eles, eu vou pegar só os dados que eu quero. Então, o dado de temperatura, eu vou pegar o response data, que vai essencialmente me trazer toda essa resposta aqui. Então, ele vai pegar tudo isso daqui e vai trazer só a parte current de temperatura, wind, condição, umidade, e são essencialmente esses dados que eu quero trazer. Então, ela vai ficar dessa forma aqui. Ele vai gerar esse dicionário. Então, esse aqui é o resultado final. Tá? É isso aqui que a gente vai... nosso arquivo, nosso tratamento, nossa transformação vai gerar esse resultado final aqui. Beleza? Então vamos lá. Vindo aqui para a parte de construção da nossa pipeline. O que é que está acontecendo aqui na prática? Antes de mais nada, esse código, eu estou armazenando ele aonde? Então isso aqui é uma DAG do Airflow, certo? Um arquivo Python, que é a nossa DAG do Airflow, que vai fazer todo o trabalho que eu mostrei ali no diagrama. E ele está armazenado na pasta de DAGs do Airflow. Essa estrutura aqui, tirando alguns arquivos aqui, que são arquivos de limpeza que eu fiz, essencialmente a nossa estrutura ela gira em torno do quê? Dessa DAG e do Docker Compose. Esse Docker Compose, então, ele é um Docker Compose padrão, você pode ver que ele está bem oneroso aqui. Então ele é só um Docker Compose padrão da própria documentação do Airflow lá, para gerar todos os serviços necessários que vão construir o nosso ambiente Docker aqui para a gente poder rolar pipeline. Então, essencialmente, o que a gente tem aqui, tá? Deixa eu dar um clear. Na verdade, deixa eu sair aqui. O que a gente tem aqui no nosso ambiente, tá? Eu vou mostrar aqui o que a gente tem, né? Quais são as imagens. Então, a gente tem um Postgres, que é padrão para poder armazenar os logs aqui do Airflow, um Redis e o Apache Airflow de imagem. É só isso que a gente tem, certo? Se a gente vamos olhar os containers aqui que a gente está rodando. Então, deixa eu abrir o terminal. Bom, lembrando que isso aqui não é um vídeo para ensinar a construir o container Docker, tá? É só para exemplificar o pipeline. Então, a gente tem de containers aqui o Airflow Worker. Então, só do Airflow aqui a gente tem esses quatro containers. Um deles é o Worker, o Trigger, o Scheduler e o Web Server. São 4 containers para o Airflow, um container para o Postgres e um container para o Redis. Beleza? Então, assim, é um Docker Compose padrão, não tem nenhum segredo aqui, tá? E aí, quando a gente sobe, quando a gente dá um Docker Compose Up, e aí ele vai construir a nossa estrutura do Airflow aqui, de DAGs, e ele basicamente, quando a gente der esse comando aqui, né? Então, vamos supor que a gente tem de estrutura que você só vai basicamente criar esse Docker Compose e a DAG. Tá? A DAG você vai salvar primeiro você vai salvar ela em qualquer lugar, e depois você vai jogar ela aqui dentro dessa pasta. Você vai rodar. Você só vai ter esse arquivo aqui inicialmente, que é o Docker Compose. Você vai dar um sudo docker compose up, e aí um "-d", que significa detached, né? Simplesmente para o nosso terminal aqui do VS Code não ficar preso à execução do Docker, porque senão a gente teria que abrir um outro terminal para poder ficar executando as outras ações. Você vai rodar o Docker Compose Up, ele vai construir todo esse ambiente aqui, e aí você só vai jogar esse arquivo .py aqui dentro da pasta DAGs, que ela vai ser criada automaticamente. Por quê? Porque aqui no Docker Compose, se a gente olhar para cá, ele já está criando esse volume aqui, tá vendo? Ele está criando todos esses volumes aqui, certo? Então a pasta DAGs, a pasta logs, config e plugins, todos esses volumes persistentes estão sendo criados aqui no próprio Docker Compose.
certo? Se você quiser criar outras pastas, como eu iria fazer aqui, né? Você pode criar outras pastas para armazenar seus dados. Então essa pasta aqui não é padrão, esse volume não é padrão. É um volume data aqui que eu criei para armazenar outros dados, mas ele vai vir sem essa parte aqui, beleza? Então, vamos ao nosso código, certo? A gente quer essencialmente criar uma DAG que tem 3 tarefas. Então, vamos exemplificar ela aqui. Se a gente vier aqui, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma DAG que vai extrair, uma DAG, na verdade, que contém 3 tarefas, né? Então, a primeira task, ela vai extrair os dados da API, certo? Então, deixa eu fazer assim. Primeira task, ela vai extrair os dados da API. Vai ser uma tag bem simples, tá? A segunda task, ela vai fazer a transformação. Que transformação é? Então essas duas tasks aqui, essencialmente a primeira task vai fazer isso aqui, certo? Fazer essa extração. E a segunda task vai ser essa daqui, que vai fazer a transformação. Beleza? Então a segunda task vai transformar os dados, ela vai fazer essencialmente isso aqui, com os dados. E aí a terceira task, o que ela vai fazer? A terceira task, ela vai carregar os dados. A terceira task, ela vai carregar os dados. E aí onde ela vai carregar os dados? 1, local, e 2, no S3. Certo? Então a nossa DAG vai ser isso aqui. Tá? Isso aqui vai ser a nossa DAG. Então vamos lá. Bom, primeiro aqui, eu estou deixando bastante comentários para quem tiver acesso ao código, que eu vou deixar disponível aqui o GitHub na descrição. Em complemento com o vídeo, vai entender o que cada linha de código está fazendo aqui. Beleza? Então, primeiro a gente só está importando as bibliotecas, certo? Tudo isso aqui é só para importar as bibliotecas. A gente está importando a biblioteca OS para poder fazer as variáveis de ambiente que vão se conectar com a AWS. O Boto3, que vai fazer de fato a conexão e o upload do arquivo para o S3. Requests, para trazer para se conectar com a API e importar, extrair os dados da API. E JSON, para poder transformar o dicionário de dados que a gente vai criar, né, que eu já mostrei, em um arquivo JSON para poder subir no S3, porque a gente não pode subir um dicionário, né? E aqui são os imports padrão do Airflow, tá? E por último, o datetime, para a gente poder trabalhar tanto com o Airflow, que é padrão, quanto para fazer os timestamps. Beleza. Então aqui são os argumentos padrão da nossa DAG. A gente tem aqui... Isso aqui são parâmetros que vão ser aplicados para essa DAG, mas no caso eles poderiam ser aplicados para mais de uma DAG, se a gente estivesse criando mais de uma DAG aqui nesse mesmo arquivo. A data de início, quantos retries, o delay do retry, enfim, só parâmetros padrão aqui para a nossa DAG. Tá? Como eu mencionei anteriormente, você pode, por exemplo, fazer esse pipeline para que ele faça essa extração e esse carregamento todo dia ou, enfim, com o schedule, com a orquestração que você quiser. Aqui, só para fins desse vídeo, eu vou executar a DAG manualmente. Então, vou lá dar o play e aí ela vai executar, porque eu não preciso que ele fique extraindo isso aqui para mim. Aqui eu estou criando a nossa DAG, com o nome DAG, e estou dando os outros argumentos padrão aqui dessa DAG, certo? Agora a gente vai criar 3 funções. Lembra que a gente tem a função que vai extrair os dados, a gente tem a função que vai transformar os dados, e a gente tem a função que vai carregar os dados. Na função de extração, como eu mostrei anteriormente, a gente vai montar o URL e simplesmente retornar ela aqui, em formato de JSON. É só isso que essa primeira função faz. A segunda função, ela vai transformar esse response aqui, tá? Então, aqui, como você pode ver, a gente está trazendo o datetime para a gente fazer o timestamp. Na verdade,
inicialmente aqui para montar esse timestamp aqui em formato ISO, tá? Que vai ser parte do... Por quê? Porque a gente quer imprimir no arquivo, a gente vai querer imprimir em cada resposta do arquivo quando que aquele arquivo foi gerado, basicamente, dentro do arquivo. Então, dentro do conteúdo do arquivo, no final ele vai trazer todos esses dados, mas esses dados eles podem se repetir. Então, aqui a gente vai estar utilizando timestamp para saber exatamente quando que foi gerado aquele dado. Essa função ela só faz isso, ela vai fazer o tratamento. Então ela vai pegar aquele dado grandão e transformar nisso aqui, que é o que a gente viu lá atrás. Então essa função aqui, só lembrando novamente, ela vai fazer isso aqui, certo? E por último, essa é a função que vai fazer o carregamento do que a gente fez aqui em cima, lá para o S3 e local aqui. Então, primeiro, o que a gente está fazendo? A gente está usando o OS aqui para definir as variáveis de ambiente, lembrando que essa forma que eu estou fazendo aqui é só para um ambiente de desenvolvimento e para esse vídeo. No ambiente de produção, obviamente que você não vai fazer dessa forma, por quê? Porque eu estou colocando a chave de acesso da AWS aqui, tá? Então, eu já vou mostrar logo a seguir como que a gente vai fazer para gerar essa chave de acesso, mas não se faz isso em produção. Isso aqui é só para ambiente de desenvolvimento e olha lá. Em seguida, a gente faz um timestamp aqui, que a gente vai utilizar para montar o nome também do arquivo. Então, além da gente gravar o timestamp ali em cima dentro do arquivo, a gente vai utilizar ele no nome do arquivo, esse timestamp aqui, certo? E a gente vai salvar ele localmente aqui, dentro do container worker do Docker, que eu já vou mostrar agora. Na verdade, quando a gente executar esse script, eu vou mostrar onde que ele vai salvar dentro do container Docker. Ele não vai ficar visível aqui. Em formato TXT. E em seguida, esse aqui vai ser o valor, né? Esse aqui vai ser o conteúdo do arquivo. E aí a gente está dando um JSON dumps aqui, porque ele está em formato de dicionário, tá? A gente está transformando ele num JSON para ser possível salvar ele aqui. E aí, por fim, a gente só vai criar algumas variáveis aqui para falar qual que é o nome do nosso bucket do S3. Eu já vou mostrar e vou voltar para cá para ficar bem claro. Qual vai ser o identificador do arquivo dentro do bucket, ou seja, o nome do arquivo. E aqui é a conexão utilizando a biblioteca do Boto3 com o S3. E aí, por fim, ele está falando aqui o seguinte, ó, beleza, esse arquivo aqui que a gente criou, vamos subir, vamos fazer o upload dele lá para o bucket do S3. Então, ele vai utilizar vai pegar esse arquivo, vai subir no bucket que a gente definiu com esse nome aqui, com essa chave, certo? E aí, aqui, então, a gente vai criar as 3 tasks ou as 3 tarefas que vão executar ali, vão criar o nosso pipeline e vão executar. Então, lembrando aqui no desenho que a gente fez, a gente vai criar essas 3 tasks aqui, certo? Então, a primeira task é essa, tarefa extrai dados, utilizando o Python Operator, porque a gente está trabalhando com várias funções em Python aqui. O nome da task, a função que ela vai executar e qual que é a DAG a qual ela vai pertencer. E essa mesma coisa vai para as outras 2 tasks, ou seja, a mesma estrutura, só vai mudar o quê? O nome da task, a função que ela vai executar e só. Beleza? E agora aqui a gente está definindo por fim, né, como isso aqui é a estrutura do Airflow, qual que é a ordem que a gente vai executar dessas tarefas. Então primeiro vai vir esse cara aqui, primeiro a gente extrai, em seguida, né, qual que é a dependência? Essa aqui é a dependência de execução. Então, essa executa primeiro, aí só depois dessa executar, a gente executa essa, e só depois dessa executar que a gente executa a última. Então aqui a gente só está definindo qual que é a ordem que vai ser executada. Beleza? Bom, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai precisar fazer 2 coisas. Primeiro, a gente precisa, aqui dentro do nosso console da AWS, criar a nossa chave de acesso, de permissão,
para a gente poder se conectar ali, como eu mostrei, conectar o Boto3 com permissão para acessar o nosso ambiente AWS aqui e se conectar com o S3 e poder ter essa permissão de fazer o upload de arquivos aqui dentro. E a outra coisa que a gente vai precisar fazer é criar o nosso bucket, que é o Data Lake, onde vai ficar armazenado de fato o arquivo que a gente vai carregar, certo? Então, criar a autenticação e o bucket. Para fazer a autenticação, a gente vai vir aqui dentro do IAM da AWS. Então, a gente busca por IAM aqui, dentro do dashboard. A gente vai vir aqui em usuários. Dentro de usuários, você vai selecionar o teu usuário. E aqui dentro do teu usuário, você vai vir na aba de Security Credentials. E a gente vai descer um pouquinho aqui para chaves de acesso. Lembrando também, novamente, que essa chave de acesso, eu estou utilizando ela só para esse vídeo. Depois que eu encerrar esse vídeo, eu vou deletar essa chave de acesso, é claro. E se eu precisar utilizar novamente, eu vou criar uma nova chave de acesso por questões de segurança, né? Então, você pode ver aqui que ela é só uma chave de teste. Então, a gente aqui dentro de Access Keys, a gente vai criar uma nova chave de acesso com a opção de código local. E aí ele dá um aviso aqui, ó, para usar um ambiente de desenvolvimento integrado que é mais seguro. Exatamente, essa forma que eu estou utilizando aqui para me conectar com a AWS não é nem um pouco segura. Então eu preciso dar um check aqui que eu concordo e dar um next. Eu vou simplesmente dar um nome aqui, teste 2, e depois que você gerar essa nova chave, você clica aqui em Create Access Key, e aí você vai ter acesso tanto à chave quanto ao Secret ID. E você vai colocar isso lá na parte do código onde ele se conecta com a AWS. Eu não vou criar essa, porque eu já vou conectar aquela outra chave de teste, mas você simplesmente cria a tua chave aqui e coloca os dados que ele te dá lá dentro do código. Lembrando que você só pode ver o Secret Access Key uma vez. Depois que você salvar e sair daqui, você nunca mais vai poder ver ele. Então você precisa salvar isso em algum lugar seguro, tá? Então eu vou cancelar essa criação. Eu vou estar utilizando essa chave, que posteriormente eu vou excluir essa chave. E agora a gente vai vir aqui no S3. Então eu vou buscar por S3 aqui no console, acessar o Amazon S3 e vem aqui na aba de General Purpose Buckets. Como vocês podem ver, eu já criei meu bucket aqui, tá? Mas basta você vir aqui nessa opção, Create Bucket. Não precisa configurar muito nenhuma dessas opções, só vai dar um nome aqui, nome do seu bucket. E pode simplesmente vir aqui e criar o bucket, tá? Então vamos criar aqui. Só para você ver que é muito simples. Esse nome aqui no caso não vai funcionar, é claro. Então vou colocar Data Universe Blog, bucket, 1, 2, 3, enfim, colocar qualquer número aqui. Lembrando que cada nome de bucket dentro do S3, ele precisa ser único globalmente, tá? Esse nome, ele não pode existir nenhum outro bucket com esse mesmo nome. Então, de repente, uma recomendação é você colocar algum ID, por exemplo, o ID da sua conta aqui no nome, alguma coisa nesse sentido, e aí simplesmente ir lá e criar o bucket. Aí, como vocês podem ver, o bucket foi criado aqui, mas eu não vou utilizar esse bucket, então eu vou deletar ele, porque a gente vai utilizar somente aquele que eu já criei, certo? Que é esse rapaz aqui. Eu já vou até entrar nele aqui para mostrar para vocês o seguinte. Eu já fiz o upload, né? Eu já fiz um teste aqui de carga dos dados e repare aqui que ele já gerou o arquivo. Então olha só o nome do arquivo dados, underline previsão, underline tempo, com o timestamp que a gente criou aqui no nome, .txt, tá vendo? Então eu vou deixar esse aqui para vocês verem. Eu vou fazer uma nova carga, eu vou ativar a DAG, vou acionar ela e a gente vai ver um novo arquivo sendo gerado aqui e a gente vai comparar com esse, ó. Então vamos ver aqui, ó, ele termina com o final 619.
Vamos ver. Então agora a gente vai rodar. Eu já fiz a conexão do meu código com o S3 e agora eu vou rodar a nossa DAG aqui dentro do Airflow. Então, para acessar o Airflow padrão, né, você simplesmente acessa aqui localhost 8080. Essa porta localhost 8080 é a porta que está sendo mapeada aqui dentro do nosso container, certo? Então, como vocês podem ver aqui, cadê aqui, ó? Ports 8080. Então, eu estou mapeando o Airflow dentro dessa porta. Aqui, ó. Aqui é mais fácil de visualizar. É claro que assim, essa é uma porta padrão, mas o seu projeto pode acabar alterando essa porta. Então é importante você verificar como é que você faz aqui para poder acessar o teu ambiente Airflow, beleza? Então vamos voltar lá para a DAG. Beleza, então agora vocês podem ver que eu já fiz duas execuções do Airflow aqui, né, para a gente testar. A primeira, inclusive, deu um erro, que era um erro de autenticação. Então é importante você verificar aqui as chaves que você criou no S3 corretamente e ver se você preencheu elas corretamente lá. E vamos simplesmente dar um play aqui e ver como que vai acontecer. Então repara que ele começou a execução aqui, vou para a aba de graph e olha, foi bem rápido na verdade, né? Não deu nem tempo de esperar. Mas então veja que ele deu sucesso aqui, né? Que é esse status aqui verde, que é o que todo mundo quer ver quando usa Airflow. Então ele deu aqui sucesso, conseguiu extrair, transformar e carregar os dados. Vamos verificar os logs aqui do carregamento. Então vamos ver aqui, ó. Donny returned valid was known. Ó, encontrou as credenciais, deu tudo certo. Então é sempre uma boa prática olhar e ler os logs aqui da tua execução do Airflow. Nesse caso aqui deu tudo certo. Mas vamos olhar essa execução aqui que deu errado, por exemplo, para a gente também entender um pouco desse comportamento. Então, olha só. Veja que aqui no Post-Task Execution Logs, ele já retorna um erro aqui. E aí a gente consegue entender esse erro aqui no final. Ó. O erro foi da conexão do Boto 3. Então, se ele está falando que o erro deu no Boto 3 aqui, praticamente vai ser um erro de autenticação da AWS. Não vai ser um erro de gravação do arquivo em ambiente local. Porque para você gravar o arquivo na tua máquina, você não precisa se conectar com o Boto 3. O Boto 3 só serve para se conectar com a AWS, nesse caso aqui. Então, se ele está dando um erro aqui já de Boto 3, é um erro de autenticação. Então, é uma boa prática a gente ler os erros aqui da execução das DAGs, mas nesse caso aqui deu tudo certo. Então, primeiro, antes da gente olhar na verdade, vamos olhar primeiro o S3, que é mais simples, e depois a gente vai entender como que ele foi salvo aqui localmente. Então eu vou acessar aqui o meu S3, ó. Lembra que ele só tinha esse arquivo aqui. Vamos atualizar a página. E olha lá. Então lembra que o nosso final era o nosso primeiro arquivo era esse aqui, ó. Ó, esse aqui foi o primeiro a ser salvo, ó, às 10 horas, 16 minutos e 20 segundos. Agora ele salvou esse aqui às 11, 30 minutos e 13 segundos. Então, toda vez que eu executar, basicamente, a DAG, toda vez que a DAG for executada, ela vai salvar esse novo arquivo aqui. Vamos ver como é que ficou o nosso arquivo? Então, vamos clicar nele aqui e vamos abrir ele. Vamos abrir esse arquivo aqui, ó. Boa. Olha só, esse é o nosso arquivo transformado, certo? Aqui está a previsão do tempo para a cidade escolhida. Foi o que a gente escreveu e a transformação que a gente aplicou e o timestamp no final lá. Olha que legal, certo? Então já dá para ver que deu certo aqui. Ele carregou. Vamos voltar para o bucket. Temos dois arquivos aqui. Agora a gente precisa ver o seguinte, beleza, dentro da S3 deu certo. Como que a gente faz para visualizar esse arquivo que foi salvo localmente aqui dentro da nossa máquina? O que acontece? Por uma questão de permissão, que é um pouquinho mais complicada para quando a gente está utilizando o Docker, porque aqui ele não dá permissão de escrita, somente de leitura, eu optei por ir por um caminho mais simples aqui,
que ele vai salvar, basicamente, quando a gente, quando a gente tem um container Docker, né? Como eu estou escrevendo aqui, né? Cadê o local path? O local path ele está dizendo aqui o seguinte, ó, para salvar na pasta raiz, né? Ele vai salvar o arquivo na pasta raiz. Só que repare que ele não está aqui. Esse arquivo não está aqui no nosso ambiente, certo? Não está em nenhuma pasta aqui esse arquivo. Então, como que a gente faz para visualizar ele? Isso aqui é uma coisa um pouquinho mais avançada de Docker, tá? Mas basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar esse comando aqui, ó, sudo docker exec -it. Você vai colocar o ID do seu container do worker, que é onde ele salva. Então, se você estiver fazendo a gravação do arquivo dessa forma que eu estou fazendo aqui, ele vai salvar dentro do container do worker. E aí a gente dá um /bin /bash. Então eu vou só copiar esse comando aqui, para a gente se conectar. Vou colar ele aqui. E aí eu vou pegar esse ID de container aqui, ó. Então, como a gente já deu um sudo docker ps para listar os containers, eu só preciso pegar esse ID aqui, ó. Dou 2 cliques, Ctrl Shift C, e vou substituir aqui no comando pelo ID do nosso container aqui. E vamos executar. Beleza, ó. Veja que, tá vendo que ele não retornou mais o comando aqui do terminal? Então, significa que aqui a gente entrou no ambiente do container, ó. A gente está preso dentro do ambiente do container aqui. Se eu quiser sair dele, ó, tem que dar um exit. Tá vendo? Ó, agora eu saí. Vamos voltar lá para dentro. Ó, tanto até que ele nem pega o comando exit aqui, ó, tá vendo? Aí beleza, entramos novamente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou listar, aqui é comando Linux, né? ls -l. Eu vou listar os arquivos que estão aqui na nossa pasta raiz. E olha só que legal. Na nossa pasta raiz, olha só as coisas que a gente tem aqui, ó. O arquivo de configuração do Airflow, que a gente não consegue ver aqui. As pastas, os diretórios, ó, o config. As pastas deg, data, logs. E o web server config. E o nosso arquivo. Então, olha ele aqui, ó, dados, previsão do tempo e o timestamp. Veja que eu gerei vários arquivos aqui, né? Se eu rodar deg de novo, ele vai gerar mais um arquivo aqui dentro. Então, basicamente é isso, tá? Ele salvou o arquivo, então a gente já tem o arquivo salvo aqui. Você pode acessar esse arquivo aqui com o cat do Linux. Ou se não, se você não quiser essa abordagem de salvar o arquivo localmente, como eu comentei, você pode substituir essa etapa aqui. Por um Postgres, ou um MySQL, ou um Cassandra, qualquer coisa aqui, ou um SQLite, por exemplo, salvar um arquivo .db e depois consumir ele dentro do SQLite, ou gravar num Postgres, enfim, ou senão você pode só pular essa etapa aqui por completo. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, como é que eu apago? Deixa eu apagar isso aqui. Mas basicamente é isso. Então a gente subiu nosso arquivo aqui, subimos nosso arquivo aqui localmente e deu tudo certo. E aí a gente conseguiu verificar o arquivo aqui, né? Então esse aqui é o resultado final do nosso pipeline. Beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo ou se você tem dúvidas, deixa nos comentários. Se você achou que esse vídeo foi útil, peço que você curta e se inscreva no meu canal para me ajudar a trazer mais vídeos como esse de forma gratuita. Obrigado.